Eclesiastes 7, versículo 2. É melhor ir numa casa aonde está havendo luto do que ir a uma festa, a um banquete. Lá na casa de luto, nós lembramos que somos mortais. Outubro eu fui 2 vezes, 3 vezes ao cemitério. Eu fui em velórios lá no cemitério por 3 vezes. Novembro, já fui uma vez. Esse último enterro foi de um jovem de 20 anos, filho de uma família, irmãos de fé. E foi lamentável, porque esse jovem que tinha todo um futuro pela frente foi vitimado por um acidente. Alguém fechou ele através de um automóvel e jogou ele, que estava de moto, em um poste de energia. Ele morreu no local. No mês de outubro, portanto, eu fui 3 vezes. Fui uma vez a um aniversário, havia muita gente no aniversário, muita comida, muito refrigerante, salgado, cachorro quente. O povo se divertiu à vontade. Mas, ao contrário dos velórios, lá no aniversário ninguém falou nada a respeito de Jesus. Ninguém citou a palavra de Deus. Tinha uma multidão lá no aniversário, naquela casa. No entanto, nos velórios, não dá nem para contar quantas vezes as pessoas falaram a respeito do tema morte, ressurreição, Jesus Cristo, esperança de vida eterna e etc. Além dos louvores, que foram muitos. Nesse último mesmo, tinha um colega meu tocando violão e eu estava ajudando ele a cantar. No mínimo, ele deve ter tocado umas 20 músicas evangélicas, 20 louvores gospels, e eu acompanhando ele, auxiliando ele também no vocal, né? A palavra que está se cumprindo na sua íntegra. Melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma festa, a um banquete. Porque na casa de luto você traz a memória que é mortal, que vai partir um dia. E com base nesta realidade, só resta se preparar. Buscar de Deus o perdão, buscar de Deus a orientação, uma comunhão mais estreita com o Espírito Santo e assim por diante. Aqui eu estou lembrando de um pensamento de um filósofo, que ele dizia o seguinte, que nós estamos vivendo o último homem que está sendo formado e criado, é o homem caracterizado pela busca do conforto, prazer e do divertimento. Conforto, prazer e divertimento. Esse último homem, ele não pensa mais na morte. É só você ir numa academia, por exemplo. Aqui e nos grandes centros, o que tem é academia em tudo quanto é lugar. Casas enormes de academia, funcionando o tempo todo. Esse fenômeno morte não passa na cabeça de ninguém ali. Ali é o chamado culto ao corpo, a ditadura da beleza, que é justamente aquilo que o sistema impõe para que impõe um padrão de beleza e eles estão em busca desse padrão. Vivem em função disso. Então, a única coisa que não passa na cabeça deles é que um dia eles vão morrer. Até porque a academia é um verdadeiro show. Música, dançantes, né? É uma festa. Como é que vai pensar em morte? Mas nós temos que pensar na morte. Pensar na morte no sentido contanto que esse pensamento nos leve
a estreitar a nossa vida com aquele que é a ressurreição e a vida, que é o triunfo sobre a morte. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Não é pensar na morte simplesmente por pensar, mas pensar com o objetivo de estreitar a relação com aquele que venceu a morte. Porque uma coisa é você ficar alimentando pensamento suicida, sentimento suicida, é totalmente diferente. Pensar na morte é no sentido de você buscar de Deus o perdão para os seus pecados, estreitar a relação com Ele, procurar ser uma pessoa mais comprometida com o reino de Deus, é nesse sentido. Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, só para aqueles que estão vivendo para Cristo, morrer é lucro. Só para aqueles que estão vivendo para Cristo, o que passar daí é lucro. Seja doenças, seja perdas, seja lá o que for, o diagnóstico, não importa. Circunstâncias, as mais adversas, não importa. É lucro, mas tem que viver para Cristo. Melhor é ir numa casa onde há luto do que no banquete, numa festa. Porque na casa onde há luto, nós lembramos que somos mortais. Nós morremos. Não é só o vizinho que morre, não. Uma das pessoas que morreram é minha vizinha. Mas não é só o vizinho que morre, nós também morremos. Mas morrer na presença do Senhor é ser promovido a uma vida eterna. Valério Ponte.